Planejamento das políticas públicas. A extensão do plano. O número de atividades a serem envolvidas diz respeito ao objeto do planejamento propriamente dito, ou seja, a diversos segmentos da economia que deverão ser atingidos diretamente. Planejamento participativo. Na construção da democracia, a necessidade de participação contínua da cidadania para influenciar as políticas públicas. E o planejamento estatal em qualquer um dos níveis em que se articula, municipal, estadual e federal. A Constituição Federal de 1988 reforça em vários de seus artigos a importância da participação cidadã na tomada de decisões administrativas, principalmente em áreas de políticas sociais. Planejamento participativo como metodologia para a definição de novos rumos para as políticas públicas devem privilegiar os seguintes pontos: focar na participação da sociedade civil organizada na experiência de planejamento concreto na gestão pública. Defender a concepção democrática, participativa e de gestão, em que a eficiência e eficácia das políticas públicas estejam atreladas à inclusão social. Utilizar as redes para encontrar solução de problemas relacionados à gestão pública e ao ato de governar. Buscar reconstruir a capacidade de planejamento governamental numa dimensão mais ampla do que a macroeconômica ou de desenvolvimento regional. Ser um misto de teoria e prática do planejamento na medida em que este é dinâmico e sofre influência constante. Defender o planejamento com formação gerencial de gestores públicos, com vista ao acúmulo de capital humano e à melhoria da administração pública brasileira. Planejamento participativo apresenta um conjunto de instrumentos técnicos que estão a serviço de uma causa pública. Seu objetivo é obter a participação com responsabilidade compartilhada da cidadania ativa, visando mudanças estruturais do modelo de gestão. A metodologia do planejamento participativo é a mesma de qualquer planejamento, mas o que caracteriza é exatamente a presença ativa, consciente, deliberada e decisiva da comunidade, por meio de líderes mais autênticos das diversas categorias que compõem. A elaboração de planos, projetos e programas que compõem o plano deve ser feita conjuntamente entre a equipe técnica e a comunidade. Nas diversas etapas da implementação do plano, devem ser feitas revisões que poderão modificar um ou outro aspecto do que foi planejado. O processo, o modelo de planejamento, qualquer que seja, pressupõe certa racionalidade da ação, isso é, a possibilidade de prever a realidade futura e, portanto, alterá-la. Implica uma tomada de decisão de se iniciar o planejamento. O processo decisório, conforme a figura abaixo, envolve basicamente 4 etapas: a definição e diagnóstico do problema, buscar alternativa para a solução, comparar as alternativas, escolher e implementar um plano de ação. Portanto, o processo de tomada de decisão passa pelas etapas: definir e diagnosticar o problema, buscar alternativa para sua solução, comparar as alternativas, escolher e implementar um plano de ação. Elementos básicos. Os elementos básicos de um processo de planejamento são os seguintes: o agente do planejamento. O sucesso dos propósitos do planejamento depende, em certo grau, de uma correta condução do processo, e para isso é necessário que os agentes de planejamento possuam conhecimento e experiência adequada. A comunidade receptora. Os agentes do planejamento e a comunidade receptora devem ter conhecimento completo dos seus interesses e de suas aspirações, ao se envolverem no esforço de planejamento. A previsão aqui se refere à antecipação das variáveis, as quais podem manifestar-se em cenários futuros. Deve-se encontrar essas variáveis e identificar-se ou não controláveis. A informação que constitui um elemento-chave para reduzir a incerteza. Assim, a maior informação sobre uma variável, custo, por exemplo, corresponde a uma menor incerteza sobre o comportamento dela. Por outro lado, se há pouca informação, haverá maior incerteza. Os objetivos desempenham um papel de guia no processo, pois a atividade de planejamento se orienta no sentido de alcançá-los. Os meios representados pelos recursos de todo tipo, humano, financeiro, etc., são vitais para se atingir os objetivos. Os prazos a que se refere aos períodos dentro dos quais se devem desenvolver certas tarefas e também o lapso de tempo que se tem para atingir os objetivos. 8. A coordenação é indispensável para dar uma sequência lógica ao conjunto de atividades, na medida em que aumenta a coordenação. Diminui os custos do processo de planejamento. 9. Eficiência, elemento do qual se obterá uma escala de valores para medir as vantagens e as desvantagens de cada atividade, ou seja, as atividades a ser desenvolvidas ao longo do planejamento estarão sempre diretamente dependentes relacionadas com o sucesso de se atingir os objetivos. 10. A decisão refere-se à permanente escolha das opções que se apresentam. As decisões geram um efeito que se transferem ao futuro. Para que o planejamento se realize de forma completa, atingindo os objetivos propostos, é indispensável que os diversos elementos citados sejam considerados em conjunto e nunca de maneira isolada.
Programas e projetos. Os programas e projetos constituem parte integrante de qualquer plano, constituem unidades menores que servem para detalhar a execução do plano. Os programas, sendo considerado o plano como produtor de maior hierarquia no planejamento, os programas se colocam na hierarquia descendente, imediatamente inferior. As informações que se apresentam nos programas são muito mais específicas do que as que estão reunidas no plano. Nesse sentido, os programas contribuem para concretizar o plano e o tornam mais operacional. Do outro ponto de vista, os programas podem ser estendidos como conjunto de projetos que se orientam a alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, no planejamento de política turística, poderia se constituir um programa de construção e reparação da infraestrutura. Nesse caso, poderia se desenvolver o seguinte projeto de construção: de hotéis, de via de acesso, de centros de convenção, etc. Um programa de capacitação de pessoas poderia ser constituído de um conjunto de projetos como para capacitação de garçom, de pequeno empresário, de guias turísticos, etc. Um programa de concessão de crédito poderia apresentar o seguinte projeto de crédito: para microempresário, para assistência técnica, para reforma de pousada, etc. Um programa está composto por uma série de projetos que guardam estreita relação entre si e que em conjunto são destinados a converter em realidade os objetivos e metas do plano. Os programas organizam e otimizam os recursos disponíveis. Os projetos. Há várias maneiras de se definir o que é um projeto. De maneira bastante objetiva, pode-se dizer que é qualquer propósito de ação definida e organizada de forma racional. Uma definição útil é a que caracteriza o projeto como toda unidade de atividade que permita materializar um plano de desenvolvimento. Um projeto é a unidade elementar do sistema de planejamento. O projeto pode ser considerado a expressão física do processo de planejamento. No projeto se materializa e se concretiza os processos. Os projetos podem ser definidos como as unidades menores do planejamento. Como um projeto de investimento se estende ao conjunto de análise ou estudo destinado a caracterizar um futuro investimento. Também pode-se dizer que os projetos são as obras em construção, as unidades produtivas, em operação, motéis, restaurantes, etc. Dos projetos também pode-se dizer que são um conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o objetivo de alcançar um objetivo específico, dentro dos limites da determinada pressuposição e de um período dado. Em seu conjunto, os projetos são o meio mais direto pelo qual o plano se concretiza ou materializa na realidade espacial ou social. Por essa razão, é muito importante que eles estejam bem planejados, tanto em seu aspecto técnico como em relação com os objetivos de desenvolvimento que deseja obter pelo seu intermédio. Como exemplo, um programa de melhoramento integral dos bens e serviços turísticos de um município poderia estar composto pelo seguinte conjunto de projetos: projeto de capacitação de pequenos empresários, projeto de capacitação de pessoal de serviço, projeto de recuperação do patrimônio arquitetônico, projeto de melhoramento dos caminhos turísticos, projeto de melhoramento da sinalização turística.